Attack on Titan. O que falar de uma das obras que logo no primeiro episódio já deixa todos que estavam assistindo totalmente chocados. É com aqueles titãs que me deixa totalmente arrepiado só de ver suas aparências. E na época que eu tava consumindo o anime, eu admirava e achava incrível o desenvolvimento daquele mundo e dos personagens. E as primeiras 3 temporadas ganharam de um jeito que fez a AOT ser o meu anime favorito na época. E toda aquela tensão do que são os titãs, da onde eles vieram, sobre as muralhas, sobre como o governo sabia das muralhas e da história do mundo, principalmente sobre o Eren, um dos personagens mais enigmáticos do anime no início. É determinado desde o início a eliminar todos os titãs, e não importa o que acontecesse, mas não ironicamente tornando um titã. E junto disso, uma maldição duramente iria trazer a verdadeira ruína para o seu personagem. E bem, não é à toa que até hoje prefere o Levi do que ele. E depois vai ter a terceira temporada e chegou no final da obra, com a guerra de Marley e tudo mais, o anime desandou muito. E com seu último episódio trazendo um mar de críticas e hate apesar de tudo. E sendo o anime, na visão de muita gente, o pior final que poderia ter. Mas no final das contas, por que o pessoal odeia tanto o final de Attack on Titan? Hoje vamos falar e comentar sobre esse anime que é um mar de opiniões divididas e iremos destrinchar tudo o que podemos e chegar em um veredito final. E claro é que o vídeo terá spoilers do anime e o mangá todo. Então se caso tu ainda estiver em uma caverna, está avisado. E já deixa o like e comenta aqui qual é o seu titã favorito. E primeiro, vamos falar sobre os personagens. Attack on Titan eu sabia bem como fazer personagens muito interessantes, principalmente os personagens secundários. E nós fomos introduzidos os parceiros de equipe do Eren e como membros da tropa de exploração, que nada mais é a equipe é designada para explorar além das muralhas. E muralhas essas que protegem o povo dos monstros que eram os titãs. E a tropa de exploração é a mais perigosa de todas. E o risco de churrascamento é tão alto que a pessoa que alguma hora ou outra já sabe qual vai ser o seu destino. Mas isso é pelo bem da humanidade, né? E todos da tropa eram um bando de jovens que sabia bem o risco que estavam fazendo. E era incrível a sincronia entre eles. Principalmente o trio da Sasha, Connie e Jean. E não tinha um personagem ali que era desinteressante ou que não tinha tanto destaque. Todo mundo tinha o seu lugar. Coisa essa que tentaram fazer com a Gabi e falharam miseravelmente. E era muito bom assistir a rotina de todos. As missões, os momentos de life. Era muito bom. Mas o que era bom principalmente era o suspense e o mistério por trás de 2 personagens, Reiner e Bertholdt. E entre todos da tropa, eles eram os mais misteriosos. E principalmente os momentos extremamente suspeitos do Reiner falando sobre ser um guerreiro e sobre seu passado e suas crises de ansiedade que ele tinha. Por sinal, ele era o mais forte fisicamente entre todos e um dos primeiros a resistir a uma mordida de um titã, mesmo sendo um titã menor. E quando revelado o plot twist, que na verdade eles eram os titãs que quebraram as muralhas, foi incrível. E pra qualquer um que tava assistindo, foi inacreditável. E na minha opinião, nenhum outro anime fez um plot twist tão bom quanto esse. E na batalha final do Eren e do Reiner, de modo titã, foi ainda melhor. As lutas de Attack on Titan, nos modos de titãs, eram muito gostosas de assistir. E essa foi uma coisa que melhorou muito na terceira temporada. Mas antes de falarmos da melhor temporada de Attack on Titan, eu preciso falar dos 2 personagens que são a cara do anime, Levi Ackerman e Mikasa Ackerman. E o que não falar do Levi, não é mesmo? O cara foi a criação viva do que é formar aura antes do termo ser criado. E diferente dos personagens que tentam acumular sua aura, o Levi fazia isso naturalmente, sabendo se impor e sendo o personagem mais habilidoso do anime, e sendo literalmente uma Beyblade ambulante. E em um mundo que era raro alguém conseguir matar titãs, ele era o humano que mais havia eliminado titãs ao longo da sua vida. Não tem nada que eu possa reclamar dele. Ele foi perfeito do começo ao fim da obra. Pena que eu não posso falar a mesma coisa da Mikasa. No início do anime, ela era uma personagem até que interessante, pelo menos entre as personagens femininas apresentadas na obra. E ela era a que mais tinha uma personalidade entre todas essas. E tirando a Sasha, ela não tinha nenhum defeito. Mas ao longo das temporadas, ela foi resumida a uma parceira do Eren. E ela só era quem ela era por conta do Eren. E isso deixou todo o desenvolvimento da personagem totalmente estagnado. Mesmo nos momentos mais importantes, mais perigosos, no meio daqueles titãs e seus novos inimigos, ela era apenas uma personagem devota ao Eren. E mesmo nesses momentos incríveis, sempre tinha algo envolvendo o Eren. E ela nunca teve o desenvolvimento que não fosse relacionado a ele. E na última temporada, isso piorou tanto, ao ponto que ela já não tinha uma personalidade mais marcante. Eles são deixados de lado completamente. Depois de seu par e seu amor Eren, ela virou apenas uma porta. E isso aconteceu também com Armin. Mas diferente da Mikasa, que ela só sabia ser ela mesma ao lado do Eren, o Armin se desviou completamente do caminho. E diferente de todos os personagens, o mesmo não tinha um grande físico, mas de compensação, ele tinha uma grande inteligência, o bastante para ser um líder no futuro. E na terceira temporada, na luta final, com a morte do comandante Erwin, ele teve que carregar o fardo de agir
agir no lugar dele. E quando comeu Bertholdt, ele assinou um grande peso, e de alguém que estava apenas encarregado de liderar, mas capaz de explodir como uma bomba nuclear, sentindo totalmente a dor daquele que era seu amigo. E no final da obra ele se destacou bastante, principalmente por ser um Mr. Roteiro, e eu gostei do seu desfecho. Mas não podemos esquecer do nosso querido Eren, talvez o protagonista mais polêmico entre todos dessa geração, ou na geração passada, e eu não sei se ele é da geração passada ou da atual, mas enfim. E no começo ele era tipo o garoto sonhador que queria realizar alguma coisa no futuro, e que no caso seria eliminar todos os titãs. Ele realmente estava determinado, sendo mais interessado a saber a história do mundo, e tudo isso ficou mais claro nas últimas temporadas, onde que seu pai estava envolvido esse tempo todo. E essa lore toda envolvendo o pai do Eren vai ficar de lado porque nem eu sei explicar esse paradoxo todo. Mas Eren muda de verdade na última temporada. E foi com certeza uma das ações mais tensas ver ele se disfarçando e se rebelando contra Marley. E toda a guerra de Parades e Marley foi interessante nas primeiras vezes. E pois Eren fazia parte de um povo oprimido por uma ideologia doentia que já tivemos no nosso mundo. Mas esse ódio todo, essa determinação em acabar com tudo, o que custou? Custou a Sasha. Mas se fosse só isso, tava tudo bem. Mas isso custou a própria mente do Eren, que se tornou uma espécie de líder revolucionário, criando uma própria facção em seu nome. E tudo isso porque ele estava sendo manipulado pelo seu próprio irmão, que também é um maldito. E não só foi manipulado, como manipulou toda a lore do anime, influenciando o próprio pai a fazer as coisas que ele fez, e manipulando até Ymir para libertar todo o poder do Titã Fundador, para enfim destruir o mundo todo. E foi aí que ele se perdeu para um propósito que nem ao menos vai servir de alguma coisa. O Eren queria destruir todos aqueles que tinham preconceito com o povo eldiano, mais precisamente 80% do mundo inteiro. Mas nessa brincadeira toda, ele se perdeu em um mar de ódio que ele mesmo se enfiou. E a ideia de ser um oprimido, que se tornou um opressor, é uma ideia doentia. O povo de Marley era assim preconceituosa, enfiando geral para campos de concentração e transformando eles em titãs em seguida. Mas quando ele tomou essa decisão, simplesmente jogou todos os seus ideais no lixo. E beleza, você vai eliminar uma boa parte dos preconceituosos. Mas e a outra parte que tem família, que não tinha nada a ver com a guerra, com uma mãe carregando seu bebê quando assistia a morte chegar cada vez mais perto? Tanto que na cena do povo segurando o bebê, simboliza que ainda há humanidade mesmo no fim do mundo, coisa que o Eren achava que já não existia mais. E no final ele dá desculpa, que fez tudo isso pra Mikasa não ficar com ninguém que não seja ele. E isso foi a coisa mais estúpida que eu já vi em um anime. O Eren foi um personagem egoísta que não só condenou o mundo, mas vai condenar o mundo todo no futuro. E aí que vamos falar sobre o mundo. Mundo esse que foi muito bem construído através do anime todo. E quando nós analisarmos bem tudo que foi imposto para nós, desde as primeiras temporadas, era um completo mistério, pois ninguém sabia o que tinha além das muralhas. E se tinha um mundo mesmo, se era apenas aquilo ou não. Ainda mais com um bando de titãs que nem sabemos de onde eles vieram. E toda essa tensão foi muito bem construída e junto do seu mistério também. E os titãs eram a única ameaça daquele mundo. E eu elogio o Isayama por fazer uns bichos tão amedrontadores assim. E o melhor é que cada titã tendo sua própria característica. Mas são os titãs normais e os titãs mais anormais, que são os mais perigosos e únicos. E a titã sorridente era bizarro. E ela com certeza vai estar no top 1 de titãs mais amedrontadores. E o melhor era o mistério e da onde vieram esses monstros. E uma das teorias sendo mal humano é que fez um pacto com coisa ruim. Mas a questão é que quando fomos revelados a origem dos titãs, foi só uma ameba branca que nem sabemos o que caralho é isso. O que foi meio decepcionante. De resto, foi bem interessante os vilões humanos também. E a temporada 2, com o Kenny sendo um vilão junto da família real, foi incrível demais. Mas infelizmente, isso não carregou a história. E a história do anime foi muito bem construída, do começo ao fim. Mas quando foi introduzido o Marley, a explicação de como todo aquele mundo funciona, que na minha opinião, era a cara de Attack on Titan, todo aquele mistério. Vai ver as próprias pessoas tentando desenvolver a história, vai ver aquele mundo com tantos mistérios a ser resolvidos, em que sinceramente, seria muito melhor se eles não tivessem revelado nada da história igual fizeram nas primeiras temporadas. É sobre se realmente os titãs eram fruto de um pacto com o diabo, é sobre o suposto final verdadeiro de Attack on Titan, que lá no primeiro episódio do anime, eu mostrava toda a tropa de exploração morto. Então imagina só, essa obra acaba na terceira temporada e a gente fica no suspense sobre o final e o destino daqueles personagens. E quando tudo foi revelado, foi jogado no lixo, porque no final, e depois da destruição que o Eren fez, o mundo entrou em paz durante alguns anos, mas entraram em guerra de novo, pois aqueles que sobreviveram ficaram com medo dos eldianos, iniciando uma guerra nuclear que matou todos os humanos. Dando até uma cena pós-crédito do garoto e do cachorro encontrando a árvore que começou toda a história dos titãs. E há teorias dizendo que vai ter uma continuação
a partir daí. Mas sinceramente, eu prefiro que não. E tudo seria melhor se eles deixassem todo o mistério no ar, assim como eles deveriam ter feito desde sempre. Mas pelo menos obras novas estão surgindo para tirar esse gosto amargo. Então assiste esse vídeo aqui que você vai gostar. E se você quiser reler Attack on Titan, eu deixei uma surpresinha aí na descrição. Eu sou o Lemex e até!